What? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, finalizado isso aqui, pronto para render, eu vou segurar isso aqui e a gente vai falar um pouquinho. Vocês podem achar que é encheção de linguiça, mas encheção de linguiça às vezes é muito importante para a gente entender determinados conceitos. Veja, em primeiro lugar, eu diria para vocês o seguinte: eu não sou um usuário, um profissional de TI. Eu sou um profissional de TU, ou seja, Technology User. Eu sou um usuário de tecnologia, então eu não entendo de sistema operacional, essas coisas, a ponto de dar aula de qualquer coisa aqui. Não. O que eu vou falar, muito provavelmente, pode ter alguma coisa errada na cronologia, etc, etc, mas o que importa é o conceito. O conceito é que é importante da gente entender. Eu queria falar sobre zips, sobre processos de zipagem. Vejam uma coisa, os arquivos gráficos, os arquivos fotográficos, eles não têm um padrão muito definido, eles têm uma série de grupos de cores aqui, etc, etc. Mas os arquivos gráficos, de forma geral, eles têm áreas de cor muito definidas, ok? Então, de forma assim muito canhestra, muito superficial, eu diria para vocês o seguinte: bom, você tem uma imagem, vamos dizer, 1920 por 1080, se você multiplicar um pelo outro, são 2 milhões de pixels aproximadamente, e eles têm uma numeração, que é um vetor de x e y, não precisa dizer, né? Só x e y, e RGB, quais são as cores, basicamente isso. Você pode misturar com intensidade também, mas o RGB já dá intensidade, etc. Então são 5 números que vão se repetindo em todos os pontos aqui. Isso aqui forma um padrão, ok? Então o que acontece? Algumas pessoas inventaram a possibilidade de, eu posso dar um só informação de cor e dizer que toda essa região aqui tem essa informação de cor, e esta outra tem outra região. Ou seja, isso aqui gera um compactador. Okay? O compactador nada mais é do que uma rotina que busca padrões e agrupa os padrões no seu arquivo. No arquivo como um todo, pode ser uma música, uma imagem, etc, etc. Ele é muito bom para arquivos gráficos. Quando foram desenvolvidos, a gente precisava armazenar com menos arquivos menores. O Photoshop, por exemplo, ele é um arquivo que não tem nenhum tipo de compressão, então formam uns arquivos imensos, né? E você precisa tentar compactá-los. Bom, o que acontece? Então apareceu primeiro o ARG, depois o ZIP, depois o WinZip, o RAR, o WinRAR, o 7-Zip, o ISO, enfim, apareceu uma cambada de zipadores, né? Aqui, WinRAR, aqui está o nosso WinRAR. Eu nem sei, eu acho que esse aqui, ele ainda tem. Muito bem, na verdade, ele é muito semelhante a um browser, é muito semelhante ao que é o Bride, ou que deveria ser o Bride. O Bride é um péssimo browser, não consigo nem entender por que a Adobe tem um browser tão ruim. Okay? Ela tem softwares de composição e tem um browser que não tem composição nenhuma, mas nós estamos falando especificamente de zipagem. Bom, quem desenvolveu os arquivos zip logo compreendeu que se esses arquivos, se um dos zips, um dos aplicativos, um dos softwares lesse todos os outros, ele sairia na frente, né? Então esses arquivos começaram a ler arquivos de todo mundo. Então quando você instala o WinRAR, ele pergunta quais são os arquivos que ele mesmo vai abrir já diretamente, e você não sabe mais quem é zip, quem é RAR, quem é ISO, sei lá, entendeu? Qualquer um funciona, qualquer um abre. Acho que o ISO também é muito bom de abrir, embora ele ainda trabalhe com a tecnologia para DVD, né? Mas enfim. Então o que acontece? Esses desenvolvedores perceberam um primeiro nível, ou seja, eles poderiam conversar todos com todos, e um segundo nível, que é o seguinte: eles poderiam criar rotinas que gerassem arquivos zips proprietários, ou seja, que não abrem no WinRAR, no HiQuarta, a menos que você consiga setar para abrir, mas eles abrem nos softwares de origem. Aí começou a aparecer no ZBrush o Project, ok? O ZBrush tem ZTL e Project. O After Effects tem o Moger, né?
que também é um arquivo que é um zip, ok? Enfim, o Blender ele tem uma situação muito particular. O Cinema 4D, por exemplo, tem o arquivo library, que ele é o projeto. É quando você resolve arquivar o seu projeto com as texturas. Então ele é um zip disfarçado. Essa é a verdade, ok? O que acontece com o Blender? O Blender tem um conceito inovador. Tudo aqui é Blender. Se você for no Blender para salvar o seu arquivo File Save As, ok? Se você disser que você quer com as texturas, ele vai incluir as texturas e vai virar um zip também, um zip proprietário. Mas ele chama de Blender. Tudo é Blender. No Cinema 4D você tem o arquivo de modelo C4D ou tem o Library. No Max você só tem os formatos de modelagem e ele endereça, como o After Effects, né? Mas enfim, então o que aconteceu? Aconteceu que existem muitos arquivos zip que são, na verdade, não tem a terminação de zip, então não abrem em zips, ok? Cada software escolhe um jeito diferente de fazer a sua zipagem. Por que eu estou dizendo isso? Porque o After Effects ele deveria se servir de um browser. Veja, aí eu vou ser meio sacana e quem quiser me xingar, me xingue, azar. É que é o seguinte, eu separo os softwares em softwares de construção, Cinema 4D, 3ds Max, Blender, eles são de construção tridimensional. Os softwares de browser, por exemplo, o Element 3D é um software de browser, ele só é browser. Okay? O Marmoset é só browser, ele não faz nada na verdade, ele só tem uma lojinha lá, você pega na prateleira o objeto que você quer e faz. Bom, já sei que vão me xingar por causa do Element 3D, não é um construtor tridimensional, ponto. Existem agora o ramo dos softwares customizadores, ou seja, o iClone, o DAZ, o Character Creator, e você até poderia incluir com alguma parcimônia o Element 3D, ou seja, você customiza modelos iniciais. Okay? Isso aí é uma grande febre, isso aí vai dar muito certo, mas esses modelos acabam usando customizações, e customizações modificam, põe roda larga, põe spoiler no seu carrinho, então fica tudo diferente. Eu estou optando, especialmente porque estou fazendo um projeto desse tamanho, em não customizar o After Effects. Mas existe um processo de customização do After Effects e eu vou falar no devido tempo sobre ele, que é o Motion Bro. Vejam, na verdade, o After Effects tem dezenas de browsers, e que o tal do bridge que deveria ser o browser, não é, né? Então o que acontece? O Motion Bro, ele faz você visualizar arquivos que não são naturalmente visualizáveis no After Effects. E vejam que coisa engraçada, ele faz uso de zip, ok? São packages, ou seja, são pacotes zipados. Provavelmente você pode trocar a extensão para zip, que você vai ver. Mas o que acontece? Então você pode ver esses arquivos, ele tem um browserzinho, você pode saber o que você está fazendo, então você faz customização. Okay? Isto serve para posicionamento de objetos, tamanhos de ferramentas, etc., e efeitos, passagens, backgrounds, letterings e inclusive rigagem. Okay? Eu na verdade trouxe o Motion Bro porque eu sei que, por exemplo, no HUDs, os HUDs que a gente usou aqui, vejam só, cadê os trabalhos, tutorials, what, 3C Promo, vamos ver os HUDs. Os HUDs aqui, eles também fazem uso de browsers, ok? Alguns são browsers proprietários deles mesmos, HUDs. Cadê os HUDs aqui? Pof. Bom, acho que isso aqui está no... Onde eu fui parar com... Aqui, Video HUDs Generation. Aqui está. Esses HUDs, eles fazem usos também. Okay? Mas, na verdade, o que você pode fazer, vejam, eles são arquivos do After Effects que você pode trabalhar com eles. Okay?
Você pode abri-los manualmente. É isso que eu estou falando. Então, eu vou continuar trabalhando manualmente. Ok? Já estou em 10:13, falei para burro. Ok? Mas o que vocês precisam saber é o seguinte. Esses packages, eles não passam de arquivos zips ou arquivo RAR, ok? Que são customizados, que são proprietários, ou seja, eles só abrem porque só este software aqui tem determinação e só ele abre, ok? A Adobe é uma bobagem fenomenal, ok? Eles particionam tudo, então chega ao cúmulo de você fazer um arquivo no After Effects que é o Mogart, né, para usar no Premiere. Eu já mostrei isso para vocês num vídeo da Watt. E ele não abre no After Effects, ele só abre no Premiere. Ou seja, você tem que chegar lá e transformá-lo num arquivo zip. E quando você transforma num arquivo zip, você vê que o que tem lá é um projeto do After Effects, ok? Então, isso aqui serve para vocês entenderem, e eu estou falando a respeito desta cena aqui, ou seja, essa cena eu até pensei na customização via Motion Draw, ou seja, você faz o bonequinho falando tal, não sei o que, mas acho que vai ficar muito diferente de todo o resto, ok? Então talvez a gente use uma tecnologia, mas vamos estudar. Existe uma tecnologia para iPhone, né, para smartphone, que trabalha direto, colocar uma máscara aqui. O After Effects tem isso. Você coloca uma máscara, você tridimensionaliza esse objeto aqui, diz os pontos de controle, e você pode, com esses pontos de controle, você abre o seu smartphone, fala, ele faz uma paridade entre o reconhecimento facial do smartphone e o rig que foi colocado na cabeça e faz a cabeça falar igual você está falando. Isso aqui se usa muito hoje em dia, fazer os Michael Jackson cantar samba, fazer as estátuas cantarem, etc, etc, é feito nesse processo. Talvez a gente use, não sei dizer. Bom, então vocês ficam sabendo que para isso a gente vai precisar trabalhar com browsers e zips. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.